Fala galera, hoje a Lance TV está aqui com uma novidade diferente, muito especial. Do meu lado, um dos maiores artilheiros da história do futebol, ídolo de Flamengo e Vasco, campeão e melhor jogador do mundo em 94 com a seleção brasileira e hoje com um papel muito importante no Senado brasileiro. Ninguém menos que a lenda Romário. Resumi bem? Perfeito, parabéns. Isso aí. Romário, uma coisa que muita gente gostaria de saber é o seguinte: por que a política? Em que momento você optou por seguir essa carreira depois dos gramados? Como é que foi essa transição aí, essa relação? Bem, cara, eu tive há 14 anos uma filhinha com síndrome de Down. E com certeza o nascimento da minha filha fez eu repensar algumas coisas e tomar algumas atitudes na vida diferentes do que antes dela chegar. E hoje ela está com 14 anos e eu estou há 9 anos na política. Isso significa mais ou menos quando ela tinha 6, né? 5, 6 anos, eu entendi durante alguns encontros que eu tive com pais, com crianças com síndrome de Down, pessoalmente, e algumas reuniões que eu fazia através de internet também com essas pessoas, que eu poderia ser, e eles também fizeram com que eu entendesse isso, uma voz dessas pessoas na política. A princípio a gente não sabia, eu particularmente não tinha tomado uma decisão em que eu seria, se seria um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, até mesmo um senador. Mas eu conversando com algumas pessoas que conhecem um pouco da política, eu resolvi encarar esse desafio como deputado federal. Então assim, eu passei 4 anos em Brasília como deputado federal, agora nos últimos 5 estou como senador, e a minha bandeira principal é com certeza diretamente ligado às pessoas com deficiência e doenças raras. E eu posso dizer que a Ive foi a pessoa que me motivou a entrar para a política. Isso é legal. Agora, toda essa relação sua com a política, são quase 10 anos, né? 9 anos já, você tem uma relação muito bacana também com o esporte. Foram diversos projetos de lei. Na verdade, eu vim do esporte, né? Eu sou quem eu sou através do esporte, do futebol especificamente. Então, é até uma obrigação minha eu estar sempre atento a esse segmento. Eu consegui vencer da minha vida através do esporte. Já sei lá atrás, hoje muito mais, já sabia lá atrás, né, que o esporte realmente é uma ferramenta social muito importante na vida das crianças, dos jovens. Eu posso te afirmar que foi o esporte que me deu uma qualidade de vida melhor. Eu tinha, porque uns já se foram, e tenho alguns amigos da minha época de infância e de juventude que infelizmente foram levados para um caminho diferente do meu. E eu posso afirmar para você que o esporte teve uma grande importância na minha vida quando eu me decidi a seguir o esporte ao futebol. Eu deixei de, vamos dizer assim, ter algumas tentações do lado ruim da vida, que é o tráfico, a droga, enfim. O esporte realmente muda a pessoa, me mudou, já mudou vários outros que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto, tenho escutado por aí. E é uma obrigação minha ter essa bandeira também, como você falou. Eu tenho muitos projetos hoje no Senado Federal, no Congresso em geral, né, porque eu tenho alguns também como deputado. E a maioria, claro, vamos dizer, eles estão mais direto e ligados às pessoas com deficiência e doenças raras, mas também eu tenho, vamos dizer aí, que 30% a 40% desses projetos estão relacionados ao esporte. O último deles, por exemplo, é transformar as seleções em patrimônio histórico e cultural. Isso é um projeto que é interessante para o Brasil e também passa a ser interessante porque, infelizmente, algumas
federações, e até mesmo confederações que nós temos no estado, são corruptas e não tem nenhum tipo de fiscalização. A partir disso, o Ministério Público, por exemplo, pode começar a fiscalizar. Isso, para o Brasil, para o momento do esporte, é muito importante, que por mais que hoje o esporte em geral, vamos tirar o futebol, não tem as verbas que, na minha opinião, poderia receber em relação ao governo federal, mas o pouco que tem, as pessoas se apropriam indevidamente, criminalmente. Então isso é uma forma da gente poder controlar melhor também a partir desse projeto, acompanhar de perto o que realmente vem acontecendo com as nossas seleções. Tá certo. Falando de seleção, falando de futebol, a gente tem agora o Brasil, a seleção depois de um título da Copa América, muito importante, diante da sua torcida no Maracanã, que é um palco que você conhece muito bem. Só que depois dessa Copa América, a seleção ainda não se encontrou, né? Foram 4 amistosos, todos muito longe de casa, né? Agora a gente tem 2 compromissos também em novembro, um contra a Argentina na Arábia Saudita, e a seleção tentando se reencontrar com a vitória. Para você, como é que é esse momento da seleção, até da CBF em geral? Como é que você vê esse momento assim? Olha, na verdade é o seguinte, a seleção brasileira, ela teve um momento de praticar um bom futebol. Foi o que aconteceu nos últimos 4 jogos, vamos dizer assim, da Copa América. Eu particularmente fui contrário, continuo sendo contrário ao Tite como treinador. Não que o Tite seja um treinador que não tenha competência, seja um mau treinador, só que, na minha opinião, ele já teve a oportunidade dele e numa Copa do Mundo e não abraçou. Então, na minha opinião, é a vez de dar a vaga para outro. E eu aqui já poderia dizer para você, se fosse treinador ou presidente da CBF, daria a vaga para o Renato Gaúcho. E voltando na atualidade, o Brasil tem que aproveitar sim essas datas FIFA para fazer esses jogos. Eu só acho que esse tipo de jogos, eles têm que ser jogos realmente de importâncias e jogos que façam com que o Brasil realmente consiga treinar, vamos dizer assim, né? Para montar uma seleção, a melhor seleção possível para uma Copa do Mundo. Infelizmente, se tratando de CBF, como eu sempre falei, vou falar e vou continuar falando enquanto eu não ver diferença. O objetivo sempre é ganhar dinheiro para se enriquecer ilicitamente as pessoas que estão lá. Esses jogos amistosos, todo mundo está vendo aí. Não é diferente, a CBF não precisa de uma empresa para fazer o negócio de um amistoso, que a CBF sozinha poderia fazer isso. Mas enfim, não vamos aqui ficar entrando nesses detalhes, senão a gente vai falar até o final da entrevista sobre isso. Eu acho que essa seleção de hoje é uma seleção que realmente tem deixado muito a desejar. Tem bons jogadores, temos aí o Neymar como nosso principal jogador, que nesse momento, tanto na vida profissional como pessoal, não se encontra num momento de paz. Isso é ruim para ele pessoalmente, para a gente brasileiro que gosta de futebol, que sabe que o Neymar é o que ele é. E eu acredito e torço para que o Brasil possa fazer um futebol de melhor qualidade, porque se continuar assim, por exemplo, tem dificuldade em competições mais difíceis. Você falou de um negócio legal, que é a questão da qualidade dos jogadores. A seleção hoje teve uma última convocação, até sem o Neymar, né, para os próximos amistosos. E na última tem um nome que é o nome que está mais badalado assim, no momento, que é o nome do Gabriel do Flamengo, o Gabigol. Você acredita que ele pode ser realmente uma possível solução ali para o ataque, que na Copa América não foi tão eficaz? Na verdade é o seguinte, o Gabigol é um fazedor de gol. E a gente vê na seleção que a seleção precisa de um fazedor de gol. Mas para o cara poder fazer gol na seleção, tem que dar tempo para o cara poder fazer isso. Não adianta que em 23 minutos, 10 minutos, o cara entre e a gente espera que o cara resolva. Né? Alguns podem até fazer, mas a maioria não. Eu vejo hoje
o Gabigol como um cara que deve sim ter a sua oportunidade, pelos gols que ele vem fazendo pelo Flamengo, principalmente pela importância dos gols feitos pelo Flamengo. Eu acredito que nas próximas convocações aí, nos próximos 2 jogos, como você falou, na verdade ele não foi convocado, né? Para a última convocação só. Todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, a princípio, não foram. Mas as próximas que tiver, ele sendo convocado, ele tem a oportunidade de começar jogando, para mostrar à seleção se ele tem a mesma capacidade que ele está tendo no Flamengo. Falando de Gabigol ainda, de Gabriel, ele vive uma fase muito bacana no Flamengo, de gols decisivos, como você falou, e também de conquistando alguns recordes no clube. Muita gente brinca que ele está agora numa perseguição a uma marca sua, em 99, que foram aqueles 48 gols defendendo o Flamengo. Como é que você vê isso? Você acha que ele te iguala? Ele tem mais ou menos 10, 12 jogos ainda pela frente? Ou você acha que não chega, não é a sombra pro baixinho do Flamengo? Na verdade, assim, cara, eu que tive o meu período no futebol, bati meus recordes, tenho bastante consciência, assim como eu bati o recorde de alguém vai bater os meus, né? Então, isso é uma coisa natural. A probabilidade dele chegar a esse número é real, ele tem demonstrado isso. E eu, como carioca, e principalmente como um jogador que defendeu o Flamengo, hoje torço bastante para que ele, até porque eu tenho uma relação boa com ele, assim, fora de campo, a gente não é amigo, mas a gente se encontra às vezes. Me parece um cara do bem, torço para ele, torço para que ele possa fazer o maior número de gols possíveis e possa dar ao Flamengo aí os títulos que precisa, já que é o Flamengo hoje o grande time do Brasil, o principal time do Rio de Janeiro. Não tem como a gente não torcer. Você falou uma coisa interessante, um dos maiores times do Brasil hoje. Como é que você vê esse momento geral do Flamengo? Tem a questão da gestão, que muita gente fala que está realmente servindo como exemplo. Você acredita que realmente é um modelo de gestão ali que o Flamengo conseguiu implementar, que tem que servir, que as equipes têm que olhar, têm que observar com mais carinho? Não, com certeza que o Flamengo de hoje tem que agradecer e parabenizar a gestão do Bandeira, né? Os últimos 6 ou 8 anos que ele teve no clube. Eu me lembro que ele mesmo falou lá quando assumiu que talvez não tenhamos, a palavra dele, o Flamengo não tenha grande resultado dentro de campo, mas a gente vai ajeitar a parte administrativa do Flamengo para que futuramente o Flamengo seja o que realmente tem que ser. E tá aí. Hoje o atual presidente do Flamengo, o Landim, né? Isso. Tem feito uma grande administração nesses primeiros meses aí. O Flamengo tem possibilidade de ganhar 2 títulos importantes para sua história, o Brasileiro e a Libertadores. Tem time para isso. A parte administrativa do Flamengo realmente tem dado exemplos ao futebol brasileiro. Se todas as equipes hoje do futebol, apesar que tem algumas que também já vão por aí, Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras, né? Enfim, se algumas dessas outras equipes forem por essa linha, eu tenho certeza que vai haver uma qualidade muito melhor no futebol brasileiro, porque uma administração boa fora automaticamente interfere diretamente a uma boa atuação dentro de campo, até porque contrata melhor, tem mais possibilidade da parte financeira. E só em não atrasar os salários dos jogadores, já ajuda isso muito. Já ajuda os jogadores. Qualquer trabalhador que trabalha e receba seu dinheiro, seu salário em dia, a probabilidade dele render melhor é muito melhor, né? O jogador de futebol não é diferente. E hoje o Flamengo é isso aí. E deixa eu te falar, de um contraponto do Flamengo, a gente tem um outro time que você defendeu aqui no Rio, que é o Fluminense, lutando ali na zona de rebaixamento, agora na zona de rebaixamento, lutando contra o rebaixamento. Como é que você vê esse momento do clube, assim, esse oposto? Na verdade não é só o Fluminense, o Botafogo também se encontra num momento muito delicado. É claro que os culpados, vamos dizer assim, maiores e principais, não são esses que estão hoje nessa administração, isso já vem com o tempo. É claro que eles passam a ter culpa porque eles estão lá hoje, mas eu não,
seria radical para dizer que hoje o presidente do Fluminense é ocupado pelo time, o presidente do Botafogo. É claro que uma parcela de culpa todos têm, mas eles têm que entender que o futebol mudou, o futebol tem que ser administrado de uma forma mais profissional, o futebol tem que ser administrado como o Flamengo é, como o Atlético Paranaense é, e se eles não forem por esse caminho, não vão ter solução. Vão cair para a segunda divisão e talvez ano que vem caiam para a terceira, e automaticamente isso não fortalece nem um pouco o seu escudo, isso faz com que outros cresçam e perde espaço e outros ganham. Ou seja, o futebol tem que ser administrado de uma forma profissional, tem que se reinventar, melhor, e o Fluminense e o Botafogo, a palavra é essa, eles têm que se reinventar para poder sair desse momento. Assim, o Vasco não está tão próximo de uma segunda divisão, mas também tem que se movimentar para regulamentar e melhorar a sua administração para que cresça também, porque senão o Rio de Janeiro vai ficar apenas com um time que tem uma grande administração e uma administração profissional, que é o Flamengo, e aí vai haver uma disparidade muito grande. Isso não é bom para o futebol carioca, muito menos para o brasileiro. Você falou do Vasco agora, que é interessante. O Vasco hoje não está ali naquela crise ali embaixo, também não está lá em cima, mas tem um projeto, a gente brinca com o Luxemburgo do projeto ali, né? Que é chegar no G6, que é uma vaga na pré-Libertadores. Como é que você vê esse trabalho do Luxemburgo no Vasco hoje? O Luxemburgo melhorou muito o Vasco. A parte técnica do Vasco realmente não é muito boa. Eu vejo ali um grupo de jogadores que realmente, pelo que me parece, querem ajudar o Vasco e se ajudar automaticamente. Eles correm, eles sempre tentam fazer o melhor possível, até porque isso é obrigação, mas o grupo tecnicamente não é dos melhores. Acredito que com a chegada do Luxemburgo, com a sua experiência, o Vasco deu uma melhorada muito boa. A parte tática do jogo do Vasco melhorou muito. E o Vasco lá atrás, assim, você vê o discurso já é diferente do Vanderlei. Quando ele chegou, o discurso era: a gente tem que brigar para não cair. E hoje o discurso é: a gente está brigando para entrar no G6. Então, assim, isso é bom. Isso faz com que os jogadores se atentem mais, entrem mais ligados no jogo. E hoje eu posso dizer que a probabilidade do Vasco chegar a um G6, ela realmente existe. Falando do Luxemburgo agora, no início do ano, acredito que em janeiro, mais ou menos, ele deu uma entrevista que ele falou que um dos maiores arrependimentos dele como treinador foi não ter te levado para aquelas Olimpíadas de Sydney, né? Não sei se chegou a acompanhar. Não, eu ouvi ele falar assim. Não, isso é reconhecer um erro, é uma coisa digna das pessoas, né? Eu também, algumas vezes eu já reconheci o meu. É legal, tá tudo certo, mas eu acabei não indo e a gente acabou não ganhando. Isso é o que ficou. Acontece. Agora, vou seguindo nesse futebol carioca, a gente tem 3 clubes hoje com grandes revelações, né? Grandes joias ali da categoria de base. O Flamengo com o Reinier, que agora teve todo aquele imbróglio com o Mundial, que não deixou ele ir, não conseguiu segurar ele no Rio. O Vasco com o Thales Magno, que tem sido a grande aposta, inclusive puxado ali do Vanderlei, né, das categorias de base, e o Fluminense ali com o João Pedro, que já foi inclusive até vendido. Você, assim, em 85, quando você chegou no profissional, você ficou até 88 e logo cedo acabou indo, né, para a Europa. Como é que você vê esse trabalho das equipes do Rio com a categoria de base, com os jogadores mais jovens? Fora o Flamengo, hoje, não existe nenhum time do Rio de Janeiro, vamos botar do Brasil aí, Flamengo, mais 2, 3 clubes, que tenha condição de segurar um jogador que mostre essa qualidade, principalmente qualidade essa que os europeus entendam que eles possam mostrar lá fora. Assim, pela qualidade do futebol aqui, pela falta de profissionalismo, pela administração ruim que existe e, claro, pela parte financeira, né? Os clubes todos em dívida aí, endividados, atrasando o salário de vários profissionais. Então, não tem como, assim, por exemplo, o João Pedro,
tinha tudo para poder ficar aqui mais 2, 3 anos, crescer perto da gente e virar um ídolo, não só do Fluminense, como do futebol brasileiro, que com certeza ele poderia até vestir a camisa da seleção brasileira principal. Mas o que a diretoria vai fazer? Não tem dinheiro, tem que pagar suas contas, tem que pagar suas dívidas, tem que pagar os salários, não só os jogadores como os seus funcionários. A única forma que tem que fazer isso é vender um jogador. E foi por isso que foi vendido o João Pedro, né? Thales Magno. Eu espero que não aconteça, mas vai ser quase impossível segurá-lo. Eu acredito que o Ranier, se for vendido, é pelo motivo que o Flamengo entende realmente que vale a pena vender, porque é uma oferta boa, que o Flamengo hoje, diferente do time, não precisa vender jogador, porque na verdade o Flamengo hoje virou comprador, né? Então assim, são polos distintos, né? E o futebol brasileiro vive isso, não agora, já há muitos anos, essa falta de profissionalismo e de dinheiro. Claro que tudo isso faz com que os jogadores mais novos saiam mais rápido, né? Precocemente, inclusive, para a Europa. No meu caso, quando eu fui, em 88, eu tinha 22 anos. 22 anos em 88 ainda era novo. Hoje em dia já está quase veterano. Pois é. Agora, você tem uma relação no esporte, como a gente já falou aqui, a gente já viu, muito grande. Hoje você tem uma carreira se consolidando cada vez mais na política. Muita gente ainda espera o Romário mais presente ainda no futebol. Existe essa possibilidade? Ou você acha que não? Eu também. Depois desses 9 anos, né, na política, hoje eu posso dizer para vocês que eu já me vejo no futebol de novo. Não me pergunta fazendo o quê. Isso aí eu não tenho uma resposta, mas eu entendi que mesmo como político eu possa dar algum tipo de contribuição ao futebol. A gente se afasta, quem vive do futebol a vida toda, a gente pode se afastar, como eu me afastei, mas nunca 100%, né? Tem sempre aquele pezinho ali, e o futebol é uma coisa que está na minha alma, está na minha vida. E eu tenho certeza, eu posso afirmar a vocês e todos que estão nos vendo e nos ouvindo, que eu vou voltar para o futebol. Não sei quando e não sei como, mas eu estou dando meu jeito aí de voltar. Tá certo. Romário, obrigado. A gente agradece demais aí a recepção, o carinho. E os portas estão sempre bem-vindos, sempre abertos para você aqui no Eu que agradeço a vocês. Valeu, galera.